Olá, meu nome é Roberto Sobreira, sou analista da Embrapa Meio Norte. Este é o módulo Criação de Galinhas do Sisteminha, uma das partes do curso Sisteminha Embrapa UFAPEMIG, Produção Integradas de Alimento na Agricultura Familiar do Semiárido. Nesse módulo vamos ter um apanhado amplo sobre as condições para a implantação do Sisteminha no semiárido relativo à criação de galinhas. De início a gente tem a percepção que a galinha é uma ave criada por a maioria das famílias do semiárido. Quando se adota o sisteminha, é preciso que se façam alguns ajustes nessa forma de criar. Em resumo, que as aves tenham um local delas. Elas não podem ficar soltas. Se você vai ter horta, se você vai ter outros cultivos, elas vão bagunçar tudo. Então, há uma decisão alternativa do produtor se ele vai criar a galinha de corte, no caso as linhagens para corte, as linhagens para postura, ou ainda se ele vai manter as aves que já existem, que ele tem no quintal. Qualquer que seja a opção, vai resultar em alimentos como ovos ou carne, e para isso é preciso um manejo adequado, conforme o tipo de galinha que ele faça a opção. A função da galinha no sisteminha é a produção, logicamente, de carne e ovos, mas não só isso. A produção de esterco por essas aves é extremamente importante para os vegetais que são cultivados no sisteminha. E também ela vai variar a dieta da família, É uma outra proteína animal, um outro alimento de origem animal, além do peixe ou de outras espécies animais criadas. Com isso se diversifica a produção e a alimentação da família. Isso exige uma alteração na rotina de trabalho, Já não dá mais para ser aquelas galinhas que se joga só um punhado de milho no quintal, Se mantém sim as tradições culinárias, mas é preciso que se estabeleça uma rotina, dependendo do tipo de aves que se crie. A galinha ela é integrada a outras atividades do sisteminha, E o que é a integração, A integração é aquelas atividades onde alguma coisa, algum material, ou tem alguma relação com outra. No caso das galinhas, isso fica bem evidente porque elas tanto vão aproveitar as sobras da horta, isso valorizando o sabor dos produtos dela, pela alimentação, como elas vão fornecer essa cama, que é extremamente importante para a fertilidade do solo aonde vão estar as plantas, sejam elas as folhosas, cebolinha, alface, coentro, ou outras como as pimentas, o pimentão, até as frutíferas como a cerola, o malmoeiro, tudo vai se beneficiar muito com o esterco de galinha curtido lá na compostagem, como vocês certamente verão em outros módulos desse curso. A integração acontece justamente por esse fluxo, A galinha fornece esterco e ela se alimenta de sobras. Casamento perfeito, que a gente pode considerar, No curso que está disponível também na internet, com a visão mais geral, sobre o sisteminha, nós temos o módulo de postura, de galinha de postura. Ele é essa casinha que vocês estão vendo aí, onde se cria em torno de 20 galinhas, tendo uma produção aí, galinhas de linhagem de postura, Pode ser a Embrapa 51, por exemplo. E aí você vai ter uma produção de ovos em torno de 15 ovos dia para a família, com 20 galinhas, o que já é uma produção bem razoável para alimentação, até muito mais do que se tem no quintal totalmente povoado de galinha, mas que você não tem um manejo adequado. Também é possível a criação de frangos de corte, E isso aconteceria nas situações onde o produtor pode comprar pintinhos das marcas comerciais industriais, em torno de 10 pintinhos por semana, E aí toda semana ele vai ter frangos prontos para o abate, a um custo mais razoável do que se ele comprasse. Também é possível criar as galinhas de capoeira, as galinhas localmente adaptadas às canelas secas, como as linguagens regionais
determinam, né? Essa opção por criar as galinhas que já existem no quintal, ou que não tenha, mas adquirir algumas para fazer essa integração dentro do sisteminha, ela exige que se faça uma pequena instalação. Ela pode ser algo relativamente pequeno, né? Mas contanto que as aves, você tem um controle da alimentação que dá para elas, né? Pode ter piquete para elas andarem, deve ter piquete, na verdade, né? Para que elas andem, né? E elas não têm acesso à horta, mais uma vez reforçando, né? A instalação, além de dar mais conforto e permitir o manejo, vai proteger as plantas, senão as galinhas ciscando vão trazer prejuízos na produção vegetal. As condições para a implantação do módulo de galinha no sisteminha dependem basicamente do produtor decidir que tipo de galinha ele vai criar, se corte postura ou a galinha comum que já existe no quintal, e fazer uma instalação de acordo com cada tipo. No caso de alguma dúvida, um técnico da região poderá ajudar, né? Porque também não dá para buscar em qualquer local um modelo ótimo de instalação para galinha de postura ou de corte que custe mais do que o tanque, por exemplo, né? Então, algo simples, mas eficiente. E com isso se tem uma valorização tanto alimentar quanto da tradição. A região Nordeste, a galinha caipira, por exemplo, a de quintal, ela tem toda uma importância, né? Importância nas tradições das famílias e na alimentação, né? Garantindo o ovo, o alimento criado, de um animal criado pela família, né? Um cuidado que se deve ter com essas aves, isso a gente não pode abrir mão, é com a biosseguridade. O que é biosseguridade? São medidas que a gente toma para evitar que as doenças cheguem no plantel, cheguem na sua criação, ou então que elas, teu plantel adoecendo, tendo a infelicidade de alguma doença acontecer no teu plantel, não contamine outros quintais, outras granjas, outras criações. Esse controle ele acontece através de medidas que devem ser seguidas a rigor, independente do tipo de galinha que se cria. Então, uma das questões mais simples, mas que não pode se abrir mão, é a vacinação das aves, né? Elas precisam estar vacinadas para proteger das principais doenças. Aves bem alimentadas também dificilmente vão adoecer. Se a nutrição não está legal, essas aves tendem a adoecer mais facilmente do que aves bem alimentadas. A higiene é fundamental de comedouros, bebedouros, das instalações, né? Sempre que a cama começar a ficar saturada, ela tem que ser removida e ir lá para a compostagem, para virar adubo para as plantas e uma nova cama ser colocada no aviário, né? Isso não dá para abrir mão porque é dinheiro, sabe? Parte do que a galinha come, grande parte vai estar lá na cama. Se você despreza isso, além de estar quebrando essa integração de atividades, está perdendo dinheiro, está perdendo uma oportunidade de produzir vegetais com mais qualidade e em maior quantidade, né? Dentro dessa visão de biossegurança, ter o maior cuidado para não estar trazendo galinha de fora e colocando sem nenhuma medida de segurança dentro do plantel. Essas galinhas podem estar trazendo doença. Então, é importante que, uma vez adquirindo alguma galinha, elas passem pelo menos 30 dias separadas das outras e que durante esse período elas sejam vacinadas, de preferência logo no início, para dar em torno de 21 dias, que é quando elas vão gerar a imunidade. Mais uma vez, eu digo que um técnico local, ele pode orientar não só quanto a onde adquirir essas galinhas, mas como essas vacinas, mas como aplicar as galinhas, né? Permitir que as galinhas, o contrário, né? Cercar a horta e permitir as galinhas andando livremente. Você não vai ter nenhum controle. Como é que você vai alimentar essas galinhas se elas vão estar num campo aberto, né? Além disso, o risco de doença é muito grande, porque elas vão ter contato com pessoas que andaram em outros aviários, com outras galinhas que sejam criadas na comunidade, né? Aumentando muito a possibilidade de elas ficarem doentes, né?
Então, sempre optar pelo aviário. O semiárido é uma situação bem complexa, né? Você tem cidades que ficam, se tem uma facilidade de adquirir vacinas, medicamentos, esse tipo de coisa, mas tem algumas pessoas que moram em situações que não encontram facilmente essas questões, né? Então, a opção por criar galinha, ela parte também dessa busca. Aonde eu vou comprar vacina, aonde eu vou comprar os alimentos, quem pode me auxiliar aqui na minha região em estar corrigindo algum ajuste alimentar ou de manejo do meu plantel, né? É preciso que a água, que às vezes é uma dificuldade no semiárido, né, ela seja de excelente qualidade, né? Eu costumo dizer que a água de galinha é aquela que você pode beber, que você beberia, né? Tanto em temperatura quanto em qualidade. Uma água limpa, mas num local exposto ao sol, ela vai para uma temperatura tão grande que a galinha não vai consumir, né? Depois do peixe, a criação de galinhas é o módulo que a gente vê sendo mais adotado para as pessoas que optam pelo sisteminha, né? No semiárido também tem um aspecto interessante, que é a variação de temperatura do dia para a noite, né? E de fase do ano para fase do ano. Em algumas situações você tem uma temperatura altíssima, que às vezes inviabiliza que as galinhas ponham, e isso ela se desenvolve satisfatoriamente. E já à noite, principalmente junho, julho, isso esfria bastante, né? Sem uma proteção para os pintinhos, para os animais mais jovens, e uma fonte de aquecimento, que pode ser uma lâmpada, né? Certamente vai ter perdas de animais, né? Quando se cria galinhas de linhagens, evitar definitivamente de deixar que essas galinhas cruzem com as galinhas locais. Com isso, quando elas cruzam, nem vai nascer uma ave com as qualidades de produção da linhagem, seja para postura ou para corte, né? E nem vai ter mais aquela qualidade de criar pintinho, de chocar, né? Das galinhas comuns de quintal. Então é um casamento que não dá certo. Para usar linhagem com galinha de capoeira, salvo em situações de pesquisa, de estudo que se oriente a algum tipo dessa natureza, o que se espera desse tipo de cruzamento é uma indefinição. Não se sabe que vai nascer dali, mas certamente não será a ave que você está precisando ou desejando, né? Mais uma vez, a questão da água é fundamental, água de qualidade e numa temperatura boa, né? Para as galinhas, porque se a galinha não bebe, ela não se alimenta nem faz a digestão adequadamente. Sempre que a opção for por ave de linhagem ou corte ou marca industrial, certificar que essas aves não vão cruzar com as galinhas de quintal. O melhor destino para essas aves, depois que elas chegam no ponto, seja de abate ou de final de postura, é serem consumidas pela família, né? As possibilidades de criação de galinha no sisteminha. Uma opção seria criar 20 aves poedeiras de linhagem, de postura, 10 frangos de corte por semana, ou então ter um galo e 10 galinhas comuns, que vão pôr em torno de 700 a 1.200 ovos por ano, podendo se colocar para chocar, né? Ter aí em torno de 250 a 300 pintinhos, incubando aí uma quantidade boa de ovos, né? Seja em chocadeira, seja com o choco natural, como já se faz, tendo cuidado de que a introdução das vacinas e desses cuidados de higiene são fundamentais para que não tenha aquela coisa que às vezes acontece, né? De uma ninhada com 12, 15 pintinhos, escapar um ou nenhum. Isso não pode acontecer. Era isso que nós tínhamos para falar. Esperamos que na adoção do sisteminha a galinha seja um elemento presente e que dê bons resultados e alimentos para a família. Muito obrigado.